doutrina do batismo, ela esconde, podemos dizer assim, a doutrina da salvação pela fé, que é onde o crente, ele, pela sua fé, ele crê que ele foi morto com Cristo na cruz. Não há salvação por obras, não há outro caminho de salvação a não ser crermos que na cruz do Calvário ele estava morrendo pelos nossos pecados. Paulo disse lá em Efésios que na armadura de Deus que nós devemos nos revestir para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, a primeira peça da armadura que aparece é o capacete da salvação. E o que isso significa? A mente, onde a cabeça, um órgão vital do corpo, é onde mais Satanás vai atacar com seus dardos inflamados. Depois da sua conversão, do seu batismo, ele vai colocar dúvidas na sua cabeça se você realmente foi salvo, se você realmente é salvo. E quando Satanás vier com esses dardos inflamados, você lembra dele que um dia você desceu o batismo crendo que ali você estava morrendo com Cristo. E quando você levantou da água, você estava ressuscitando com Cristo. Então, assim como nós nos recordamos da doutrina da ceia, mês após mês, para que nós possamos estar constantemente lembrando da morte de Cristo pelos nossos pecados, é o que nós vamos fazer aqui também essa noite, ao lembrarmos da doutrina do batismo. A doutrina do batismo, meus irmãos, é também uma doutrina que, por pouca gente fazer isso que nós vamos fazer aqui hoje, muita gente esquece o significado. Muitos passaram pelo discipulado, estudaram a doutrina do batismo, passaram pelo batismo há 10, 20 anos atrás, não lembram mais o que significa o batismo. Então hoje será também para os que já são batizados, um exercício de fé, para nós recordarmos o que foi feito por nós na cruz e o que nós nos beneficiamos com essa doutrina importante e crucial do cristianismo, que é o batismo nas águas. Amém, meus irmãos? A palavra oficial é Mateus 28:19, que nós já lemos, que diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Todos conhecem que Jesus, quando ele fala esta palavra, quando ele traz este mandamento, essas instruções que são ordens de Cristo para os seus discípulos e para a sua igreja, ele tinha acabado de ressuscitar e ficado entre nós por 40 dias e 40 noites. Então ele traz, após a sua morte, a sua ressurreição e os seus 40 dias ensinando, ele finaliza o seu ensino com essas palavras, dizendo: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, após essas instruções, vem a ascensão de Cristo, onde Cristo, 2 anjos levam Cristo, ele ascende aos céus, aonde ele está hoje, porque Cristo vive, ele nos contempla aqui esta noite, ele está presente no seu Espírito, mas também à destra do Pai, com o nome acima de todo nome. Quando nós nos batizamos, é como se também ali está sendo feito um pacto diante de Deus e dos homens. Nós vamos falar futuramente, confessando a nossa fé publicamente diante dos homens. E a palavra do Senhor diz: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos meus santos anjos. Mas aquele que não me negar, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos. Batizar-se
é dizer: eu creio em Cristo, eu creio em Cristo, eu creio em Jesus, eu creio que Ele é o Filho de Deus, que é 100% homem, que é 100% Deus, que nasceu de uma virgem, em uma manjedoura, que nasceu, que viveu uma vida perfeita, que curou os enfermos, que curou os cegos, que curou os surdos, que curou os mudos, e que morreu substitutivamente na cruz do Calvário pelos meus pecados. Isso é a fé que salva, porque nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras, mas pela fé. Pelo sangue de Jesus nós somos justificados. Mas vamos lá. Então, toda vez que nós lavamos o nosso rosto, a gente tem que se lembrar que um dia nós firmamos um compromisso com o Senhor no batismo. Amém? O ensino de hoje, meus irmãos, será pautado na confissão de fé das Assembleias de Deus. Escuta aqui, eu tenho 40 anos, 19 anos de obreiro, e o meu compromisso é ensinar fielmente as Escrituras, da forma bíblica. Amém? É um compromisso de ensinar fielmente a palavra de Deus aos irmãos aqui esta noite. E eu não vou inventar nada, eu vou pegar o que os mestres da Assembleia de Deus, vocês sabem que Daniel Berg ele era batista, e batista significa aquele que batiza. Não temos, o Batista não é um sobrenome de João, ele recebeu um apelido, que significa João, aquele que batiza, porque ele era um homem que pregava o arrependimento, as pessoas se convertiam, ele já batizava na hora. Raça de víboras! Aí ele pregava a doutrina de que o homem é pecador, né? Que isso é importante você saber e crer na doutrina do batismo. Você primeiro tem que reconhecer que Deus é o Criador, que Ele criou o homem pecou, falhou, e por causa do pecado está distante de Deus, afastado, inimigo pelos seus pecados. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos reconciliados com o Pai através do sacrifício do Filho unigênito de Deus. Então, para descer as águas, é preciso crer que nós somos pecadores. Então, uma das exigências primárias do batismo é se arrepender de seus pecados. Você já fez isso? Você que é candidato ao batismo, não esqueça, você tem que se arrepender de seus pecados, porque o salmista Davi dizia lá no Salmo 51, uma doutrina importante que diz: em pecado eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. Até quando você nasce, o pecado de Adão já está por herança sobre a sua cabeça. Nós somos pecadores por herança. Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem veio a vida eterna, que é Cristo. Então nós temos esta importante lição aqui. Nós temos que nos arrepender. Nós vamos falar. A primeira lição, meus irmãos, que nós aprendemos na palavra de Deus a respeito do batismo é que o batismo ele é uma ordenança. As ordenanças apostólicas já são de muita credibilidade, porque a palavra de Deus diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, o que os apóstolos ensinaram, eles são canônicos, inspirados. Você pode confiar e você tem que obedecer, porque vieram dos apóstolos. É uma doutrina apostólica. Pois eu digo que essa ordenança não veio de um apóstolo, mas veio diretamente de Cristo. O primeiro ponto que nós destacamos aqui esta noite é que o batismo é uma ordenança, uma ordem de Cristo para a sua igreja e para os homens. Paulo, Pedro, João, Estevão, todos pregaram o arrependimento. Pedro disse em Atos capítulo 2, 38, arrependei-vos e cada um de vós sejais batizados para perdão do pecado e recebereis o dom do Espírito Santo.
É uma doutrina apostólica, mas primeiramente veio dos lábios perfeitos e puros e santos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia. Veio diretamente de Cristo. É uma ordenança que a igreja tem cumprido durante os séculos, porque vocês leram um contexto que foi lido na palavra oficial. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos ainda não foram consumados, portanto ainda estamos ensinando, e portanto ainda é um mandamento batizar-se. Temos que continuar batizando. E cada vez que uma alma desce às águas, a festa no céu, aleluia. Irmãos, no dia 11 será um dia de festa no céu. Se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, imagine 4. Eita glória. Segundo ponto: o batismo não salva, mas acompanha a salvação. Existem algumas seitas que ensinam o batismo como uma condição para a salvação, mas não é. Acompanhe aí no seu estudo. O batismo não salva ninguém. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Note que ele não disse quem não for batizado será condenado, mas sim quem não crer. É fácil, pelo contexto. Eu posso dar um exemplo: o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele foi batizado, mas Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o batismo é um mandamento, ele tem que ser obedecido, mas não é uma condição, porque se fosse condição para ser salvo, seria salvação pelas obras, e aí anulava o evangelho, e aí é um evangelho maldito, anátema. Não é isso. Ele é um mandamento, mas fique bem claro, os irmãos têm que aprender isso aqui, principalmente os candidatos ao batismo. O batismo não salva. Quem salva é a morte de Cristo, é Cristo derramando o seu sangue na cruz. É ali que está a nossa salvação. E quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo: cremos. Quando nós descemos as águas, nós estamos dizendo: cremos, creio na tua morte, Jesus, creio no teu sangue carmesim, eu creio no teu sangue puro, eu creio no teu nome, Jesus. Mas não é o ato do batismo que salva. O batismo, ele segue a fé, ele é acompanhado da fé. Ele vem como resultado da sua fé. É um resultado. Você não se batiza para ser salvo, mas você vai se batizar porque você já foi salvo, porque o Espírito Santo já está trabalhando. Se Jesus voltar aqui essa noite, você será arrebatado. Você não será salvo no dia 11 de dezembro, mas você já está salvo, porque você já tem crido em Cristo. Mas é importante, e é mandamento. E João vai dizer que aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos, e aquele que não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Com tristeza no coração eu digo, há muitas pessoas por aí, às vezes da nossa família, que falam que não precisa ir para a igreja, não precisa se batizar, não precisa congregar. Mas a Bíblia diz, João, um dos apóstolos, encontra o erro de João, dizem que dos 12 foi o único que não negou Jesus, lá na cruz, que encostava o peito, a cabeça no peito de Jesus. O apóstolo do amor, ele vai escrever: quem não guarda os mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então a evidência de que você é um crente genuíno é que você está obedecendo os seus mandamentos. O fato de você ter decidido no seu coração que quer
obedecer este mandamento é uma das evidências que Deus já está operando a boa obra, aquela que diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você sente a necessidade de se batizar para perdão dos pecados, é porque o Espírito Santo já está trabalhando. Glória a Deus. Terceira lição. Então, o batismo não salva, ele não regenera. Quem regenera é o Espírito Santo. O Espírito sopra onde quer e não ouves a sua voz. É o Espírito Santo que opera o milagre da regeneração, onde um pecador está morto em seus delitos e pecados, mas pelo poder do Espírito Santo, no maior milagre, maior do que um paralítico levantando, é um homem ou uma mulher sendo nascido de novo, nascido do céu, nascido do alto, nascido do Espírito, porque aquele que não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Se Jesus voltar hoje, vocês estão caminhando, estão determinados a se batizar, se decidiram, já assinaram a ficha do batismo, estão aqui essa noite. Oh, aleluia. A Bíblia diz que a fé é dom de Deus para que ninguém se glorie. Se vocês estão aqui essa noite é porque Deus tem capacitado vocês a crerem. Porque a condenação é esta, que o Filho de Deus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas vocês não têm amado o mundo, mas têm amado a Cristo, têm crido nele e vão participar do batismo. Então você pode adorar a Deus aqui esta noite. Oh, aleluia! Glória a Deus. Terceira lição, vamos rápido. É um símbolo de sua comunhão com Ele em sua morte e em sua ressurreição. Naquela morte morríamos eu, morria você. Nós nos identificamos com Ele no batismo, na sua morte. Isaías 53 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Porque naquele momento Ele se fez pecado por nós, diz a Escritura. E o Pai vira as costas para o seu próprio Filho. Aos olhos do Pai, o Filho era maldito. Aos olhos do Pai, o Filho não era semelhança apenas do pecado, mas ele era o próprio pecado na cruz. E aí ele pune, ele derrama o seu sangue, ele expira, ele morre. E para que ninguém minta, para que ninguém venha com falsas acusações, porque ninguém pode ficar 3 dias debaixo, morto num túmulo, e depois reviver. Que se ele morresse ali, no outro dia ressuscitasse, podiam dizer que ele só desmaiou e tudo, mas ele estava há 3 dias. Cientificamente era impossível, mas ele ressuscitou, ele está vivo, porque ele se fez pecado por nós, mas o Pai aceitou o seu sacrifício, e o Pai, e pelo Espírito Santo, ele foi ressurreto, e a sua ressurreição é a nossa segurança. Aleluia, aleluia. Quantos podem glorificar a Deus aqui essa noite? Quando Deus nos olha, ou Ele nos vê sozinhos em nossos pecados, espiritualmente falando, nu, que simboliza a vergonha, o pecado. Quando Ele nos olha, ou Ele nos vê sozinhos em nossos pecados, ou quando Ele olha para nós, Ele não vê o meu pecado, nem o seu pecado. Ele vê o sangue. Ele vê a justiça de Cristo, que biblicamente falando é imputada a nós. A fé nos coloca com Jesus na cruz.
Nós fomos crucificados com Cristo. E se nós já pagamos a dívida em Cristo, nós não devemos mais nada. Eu estava meditando sobre isso, irmão Gi. Irmão Alex, quando você levantar das águas, você vai levantar com a sua consciência pura, tranquila, sabendo que você não deve mais nada. E vocês que já são batizados podem dizer isso: eu não devo mais nada, mas eu me afastei. Preciso batizar de novo? Não. Você precisa se arrepender e voltar a crer a mesma fé. Eu morri com Cristo na cruz. A sua morte foi a minha morte. Isso é o verdadeiro evangelho. Irmãos, isso aqui nós não somos dignos de estar ouvindo isso aqui essa noite. Sempre vou pregar a doutrina da dupla imputação, a qual os nossos pecados foram imputados, colocados na conta de Cristo na cruz, e a sua justiça foi imputada a nós. O sacrifício vicário do Filho de Deus os coloca como os justificados, não devendo mais nada. Romanos 6, 3 e 4 diz: porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Eu vou ler de novo isso aqui, está na primeira página, o último versículo, embaixo da página. Ou porventura, Romanos 6, versículos 3 e 4, ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Deixa eu já alertar vocês, meus irmãos, batizar é para andar em novidade de vida, viu, meus irmãos? Não é para viver mais nas vidas do passado, é para viver uma nova vida, é para começar a aprender a palavra, a ser paciente, a ser amoroso, a ser perdoador, a ter uma mente pura, uns olhos puros, coração puro, língua pura. Porque a partir deste momento é novidade de vida, é um compromisso com Deus, é despojar-se, ou seja, desvestir-se do velho homem com os seus feitos e com as suas concupiscências e andar em novidade de vida, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você vai ter que abandonar o velho homem, você vai ter que matar dia após dia o seu velho homem. E você, crente velho, tem que voltar a matar o velho homem, porque você tem que se lembrar que um dia você se batizou. Mortificação da carne é oração, leitura diária da palavra. Se desprezar isso, você pode até ficar mais ou menos, mas... E congregar regularmente, jejum, congregar regularmente, orar todos os dias, principalmente orar. A oração do Pai Nosso é uma oração diária, certo? Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Aí fala, não nos deixe cair em tentação. Quer dizer, você tem que orar todo dia, para Deus guardar os seus sentimentos, guardar o teu coração, guardar a sua mente. É milagre, dia após dia é um milagre. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Então a gente ressuscita no batismo para andar em novidade de vida. Mas Deus vai dar vitória. Deus já trouxe vocês até aqui e vai guardar vocês até o final. Aquele que começou a boa obra em vós há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Quarta lição:
a condição e a hora oportuna para o batismo. Irmão Daniel, quando é lícito e quando não é se batizar? Fique bem claro, aquele eunuco estava lendo Isaías 53. Naquela época a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, tem 500 anos só isso, 5 séculos só. Mas a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que ele estava lendo naquela parte que diz que, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. E aí Felipe, pelo Espírito Santo, fala: achega-te até aquela carruagem, aquele eunuco que era um servo. Aí, entende tu o que lês? Aí ele fala: como eu entenderei se não há quem me ensine? Aí ele, abrindo a escritura, desde Moisés, pelos Salmos, aí os olhos dele se abriu. Ele entendeu que aquela profecia falava de Cristo. E aí ele fala: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Aí Felipe diz: é lícito se crês de todo o teu coração. E ele disse: eu creio. E ele foi batizado na hora. João Batista estava pregando no deserto: suas raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor que está por vir? A convicção de pecado vinha, e eles iam confessando seus pecados e desciam as águas. Mas é claro que isso tem que ser feito com sabedoria. Mas a gente não pode impor uma tradição que não é bíblica. Se você crê que Deus é o Criador, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele nasceu de uma virgem, que Ele viveu uma vida perfeita, que Ele morreu, eu tenho certeza que todos vocês creem nisso. Os 4 que estão aqui, se vocês creem em Jesus sendo o Filho de Deus, vida perfeita, morreu na cruz pelos seus pecados, se vocês creem que vocês são pecadores e que necessitam da salvação que só Cristo pode oferecer, levanta a sua mão que eu quero ver aqui. Aqueles que realmente professam um arrependimento para com Deus, fé e obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, são os únicos sujeitos apropriados dessa ordenança. Você tem que crer que você é um pecador e uma pecadora. Irmão Daniel, qual que é a condição? A condição é que você creia na doutrina do pecado e você creia que você precisa se arrepender de seus pecados para ser salvo, e que se você não se arrepender e não entregar a sua vida ao Senhor, Ele vai te julgar e te lançar no inferno. Não pode ter dúvidas quanto a Bíblia ser a palavra de Deus, quanto Cristo ser perfeito. Atos capítulo 8, versículo 38 está escrito: indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. Ponto. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quantos creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Pode levantar sua mão. Atos capítulo 2, versículo 41 também está escrito: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Atos capítulo 8, versículo 12: no entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. Somente esse tópico aqui eu extraí da Confissão de Fé da Igreja Batista, um documento importante escrito em 1689. Você tem que crer de todo o teu coração que Jesus Cristo, você tem que crer em Jesus Cristo. Isso inclui crer na sua morte, na sua ressurreição, que Ele está vivo, que Ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado ante o Pai. E também inclui crer em seus ensinamentos.
Jesus ensinou sobre o inferno mais do que sobre o céu. Jesus ensinou que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando ele estava orando na sua oração sacerdotal em João 17, versículo 17, ele diz: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. Crer em Cristo significa crer em toda a palavra de Deus como inerrante, infalível, suficiente e inspirada pelo Espírito Santo. Você não pode duvidar que a Bíblia, se você acha que a Bíblia tem erros, me procure, que nós vamos trabalhar em cima disso. Mas se você crê em toda a Bíblia, levanta a sua mão aqui que eu quero ver e glorifica o nome do Senhor. Então, glória a Deus. Pode louvar mais uma vez, pode dar glória a Deus. A Bíblia diz assim, irmãos: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor ocultaste aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. A gente não sabe a riqueza que nós temos de crer nos ensinamentos de Jesus. Nós não cremos no batismo de bebês. Não batizamos bebês nas Assembleias de Deus. Teologicamente falando, é o pedobatismo. Pedobatismo é o que ensina algumas igrejas reformadas, da época da Reforma Protestante. A Reforma Protestante tinha um lema: reformata e reformanda. Significa reformada e se reformando. Mas eles não levam a sério muito isso não. Porque o batismo de criança é herança da Igreja Católica. Eles romperam com a Igreja Católica, mas algumas delas ainda continuam com essa doutrina. Menos os batistas, que são reformados, mas não batizam crianças também. E a origem pentecostal, desde 1902, 1910, 1916, são os 3 períodos. Nós não batizamos crianças, porque é implícito na Bíblia que a pessoa tem que compreender que é pecadora e ela tem que se arrepender, e como um bebê vai se arrepender. Elienay Cabral, um dos maiores mestres da Assembleia de Deus, escritor de vários livros da CPAD, que é a maior editora evangélica da América Latina, ele vai falar o seguinte: que depende do bom senso dos pastores das igrejas. Tem criança de 8 anos, irmãos, que é mais madura do que eu, do que o irmão Hélito. Tem criança de 8 anos que tem uma compreensão da vida maior e mais madura do que muito adulto. É verdade ou mentira? E se ela quiser se batizar? Eu estimulo. E tem criança que chora quando ouve o Evangelho, porque o Espírito Santo está trabalhando. Tem gente que vem na igreja, tem criança que vem na igreja, se ajoelha e fala: eu quero aceitar Jesus. Então, qual que é o critério? É lícito se crer de todo o coração. A criança tem mais facilidade de aprender do que adulto. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar e jamais se esquecerá dele. O adulto esquece, a criança não, ela aprende, ela assimila, ela memoriza. Aquele ensino entra verdadeiramente no coração. Se a criança já tem capacidade intelectual para compreender, ela já pode ser batizada. O batismo por imersão e não por aspersão. Estou encerrando. O que é imersão? O que é aspersão? Vocês já viram algumas igrejas que pegam um pouquinho d'água e jogam assim? Um exemplo disso é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eles não batizam por imersão, onde o corpo todo é imerso na água, que é o que tem na Bíblia. Você não vê um exemplo de aspersão na Bíblia, não de batismo.